Olá, companheiros de Jornada Espírita, como vão? Estamos novamente aqui reunidos para dar continuidade ao trabalho de reflexão da obra Pensamento e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Fico muito feliz pelo retorno já no primeiro vídeo, onde a gente trabalhou a introdução e um pequeno histórico das vidas do nosso querido Emmanuel. E hoje iniciaremos o primeiro capítulo intitulado O Espelho da Vida. Interessante que Emmanuel vai trabalhar esse primeiro capítulo falando da mente. E é importante lembrarmos que essa obra trata de uma forma bem direcionada o psiquismo humano. Porque ela é uma cartilha. Ela é um roteiro que a gente trabalha, que a gente compreende profundamente os nossos comportamentos, as nossas condutas, as nossas atitudes, as nossas ideias. As ideias e comportamentos do espírito em relação à vida. E a vida aqui de uma forma mais abrangente, de uma forma mais menos material, digamos assim. Não essa vida presa à matéria, essa na qual a gente passa por um breve momento aqui no plano físico. Mas a vida como uma sequência de experiências, tanto no plano terreno como no plano espiritual. Portanto, essa cartilha, que é esse roteiro proposto por Emmanuel para a gente, fala das coisas do espírito ao espírito humano, porém com um olhar espiritual. Em que pese trabalharmos ao longo dos capítulos conceitos bem terrenos, bem até conhecidos de algumas obras, no campo da psicologia, por exemplo, mas aqui a gente percebe um olhar espiritual, um modo de ver diferente, sempre relacionando ao pensamento, que é a sabedoria divina do Pai, à vida, que é esse infinito amor de Deus. Portanto, Emmanuel vai trabalhar o pensamento de uma forma mais abrangente ao longo deste livro, diferente do simples raciocinar, do simples pensar, daquela coisa mais cognitiva simplesmente. Para Emmanuel, a gente vai trabalhar um pensamento mais abrangente, algo maior, algo quase que sublime, no entendimento forte, firme, de que o pensamento ele é algo que vai ser trabalhado num contexto, numa relação de reflexão e absorção. Aquilo que é refletido por nós e aquilo que é absorvido. Portanto, vamos iniciar o primeiro capítulo trabalhando as ideias de Emmanuel de uma forma tranquila, para que a gente possa sair daqui com bastante conteúdo, impregnando nossa alma de conhecimento. Bom, então vamos lá. Vamos trabalhar o capítulo 1, o Espelho da Vida. E Emmanuel já abre esse primeiro capítulo com uma frase enigmática, digamos assim. A mente é o espelho da vida em toda parte. Emmanuel trata a mente como algo psíquico, algo não orgânico, não material, ampliando esse conceito de mente. E metaforicamente ele trata como se fosse o espelho da vida em toda parte. O espelho, o que ele faz? Ele reflete imagens. E aqui ele está refletindo a vida em toda parte. Então isso é a nossa mente. Reflete a vida, é o espelho que reflete a vida em toda parte, em toda a criação. E aqui a gente pode
trabalhar dois conceitos. Essa vida que o espelho reflete pode ser a vida material, bem como essa vida mais ampla no plano espiritual. E também podemos trabalhar, mais para frente a gente vai ter uma noção mais clara disso, a vida com V maiúsculo, que é os objetivos do Criador, né? Os próprios reflexos do Criador, e a vida com V minúsculo, que é essa vida nossa, que nós projetamos e recebemos dos outros. Isso em toda parte, né? E aqui é interessante a gente perceber o seguinte: esse espelho reflete imagens, reflete a vida, né? Seja no plano terreno, durante essa passagem nesse orbe, né? Ou também no plano espiritual, pois nossa vida continua na erraticidade. O que corrobora bastante com o que se estuda nas obras básicas, nas quais Kardec menciona em alguns momentos que o espírito vê somente aquilo que ele quer. Então reparem, se pensarmos aqui, se basearmos que aquele ser, aquele espírito que está desencarnado, porém ele está mergulhado profundamente naquilo que é mais material em sua mente, como se ele estivesse preso realmente nessas teias, né, nessa rede de imagens projetadas e recebidas na sua mente. O ser fica tão escravo daquilo que pensa, daquilo que cria, daquilo que sublima, que ele de fato vive fisicamente as tais imagens, projeções, refletidas em sua própria mente. E aí a gente tem o exemplo daquele espírito que não aceita, não acredita que está desencarnado. E vive assim anos e anos a fio, acreditando de fato, porque todas as imagens que estão refletidas por ele são dessa materialidade arraigada. Olha só que situação. Então, a gente já pode depreender daqui, dessa primeira frase, um conceito bem mais amplo, que corre como complemento dos ensinamentos de Kardec. E aí Emmanuel continua: ergue-se na terra, para Deus, a mente, né, sob a égide do Cristo, a afeição do diamante bruto, que arrancado ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Emmanuel aqui compara a mente a um diamante bruto que precisa ser trabalhado, lapidado, sempre com a sublime proteção do Cristo. Jesus, que é o nosso governador planetário, ele pertence, como podemos ver no primeiro capítulo do livro A Caminho da Luz, ele pertence a uma seleta comunidade de espíritos puros e que foram eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, e em cujas mãos estão as rédeas diretoras das coletividades planetárias. Nosso mestre nos acompanha desde os primórdios da evolução planetária, há cerca de 4,5 bilhões de anos. Portanto, essa mente que se ergue do ventre obscuro do solo para o esplendor da luz está sempre sob a proteção do nosso amado Mestre Jesus. Estamos nessa caminhada sempre sob a sua proteção. E aí ele continua: nos seres primitivos aparece sob a ganga, sob as impurezas do instinto. Nas almas humanas surge entre as ilusões que salteiam, que acometem a inteligência, e revela-se nos espíritos aperfeiçoados, por brilhante e precioso a retratar a glória divina. Aqui ele trabalha
uma classificação, né, da mente nas formas de vida orgânica. Ele reflete a vida com V maiúsculo, essa mente reflete a vida com V maiúsculo e a vida com V minúsculo. E nos seres primitivos, como um instinto, com as impurezas do instinto. Nas almas humanas, uma ilusão com uma inteligência. A gente já está trabalhando uma forma mais apurada de instinto, já tendo aquela ilusão chegando na inteligência. Porém, ele nos diz que nos espíritos depurados, esse diamante bruto citado por ele, vira um diamante a refletir a glória divina. Nesses espíritos mais aperfeiçoados, esse diamante puro reflete a glória de Deus. Muito bonito, né? E é nesse sentido evolutivo é que a gente está trabalhando para alcançar essa mente mais afinada, mais pura dos espíritos aperfeiçoados. E aí ele continua: estudando-a de nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Portanto, estamos na faixa evolutiva. Olha que interessante e que complexo é isso aqui. Estamos na faixa evolutiva que precisa da mente para compreender a mente humana. Com a consciência desperta é que conseguimos operar. Ou seja, é preciso ter a consciência cada vez mais desperta dentro da faixa evolutiva que operamos para a gente poder compreender melhor a mente. E ele nos encaixa aqui entre a animalidade e a angelitude no sentido de que nós estamos caminhando, né, nessa direção. Podemos compreender aqui que a evolução psíquica, mental ou mesmo espiritual, ela vai determinar o nosso entendimento cada vez maior acerca da mente. Com mais recursos mentais, entenderemos não só a nossa própria mente, como o reflexo, os objetivos do Criador. E aí, aqui, pegando o gancho lá no Livro dos Espíritos, a gente começa a compreender melhor a questão número 11 do Livro dos Espíritos, onde o Kardec pergunta aos espíritos da codificação o seguinte: será dado ao homem um dia compreender os mistérios da divindade? Olha a resposta dos espíritos. Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Portanto, é necessário que a gente compreenda que essa evolução com destino à angelitude vai dar condições de termos a nossa consciência cada vez mais desperta para não só compreender melhor a mente, né, a nossa mente, como também entenderemos o reflexo do Criador. Bastante interessante, né? E aí ele continua: definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face do espelho, e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, cria e transforma, destruindo e refazendo para crisolar
ou seja, aperfeiçoar e sublimar. Aqui nesse trecho, o benfeitor nos traz ao entendimento algo mais concreto, mais palpável, né? Dentro da nossa composição orgânica, trazendo aí a figura do coração, a figura do cérebro, para a gente compreender esse espelho. A face do espelho é o coração. Já o cérebro é o centro de onde irradia, de onde se ondula todas as energias, digamos assim, todas as imagens refletidas, que gera o pensamento, que tudo move, que tudo cria, que tudo transforma, destruindo e refazendo para aperfeiçoar e sublimar, projetar, né? E aí ele continua. Em todos os domínios do universo, vibra, pois, a influência recíproca. Olha isso. Em todos os domínios do universo. O que ocorre aqui no nosso planeta ocorre no local mais distante deste universo. A influência sempre ela é recíproca. Esse espelho, né, que conforme a gente viu, ele espelha a vida, ele também sofre influência. Então, influência recíproca. O coração, que é a face do espelho, como ele nos explicou, e o cérebro, que é esse centro irradiador, influencia e também é influenciado constantemente em toda parte, em todo o universo. Portanto, pessoal, tudo está conectado. E aí ele complementa. Tudo se desloca e renova. Tudo se desloca e renova, sob os princípios de interdependência e repercussão. O reflexo esboça a emotividade. Olha que interessante. Emmanuel gosta muito de fazer essas sequências lógicas, né, para o nosso entendimento. Se vocês vão perceber aqui, o reflexo que parte dessa face do espelho, que é o coração, e desse centro irradiador, que é o cérebro, esboça a emotividade. Ou seja, começa a formar a emotividade. A emotividade plasma a ideia. Né? Essa emoção gerada por meio desse reflexo, ela também gera uma ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Portanto, a ideia que vai determinar qual a atitude e ou a palavra, né, que comandará a ação. Mas reparem aqui, vamos reparar aqui. Lembra que eu falei que logo no início que para Emmanuel o pensamento é algo mais abrangente? Para Emmanuel, o pensamento não é só essa coisa cognitiva, essa coisa do raciocinar. Podemos ver aqui nessa reflexão que a gente está fazendo aqui, ó, que o reflexo que esboça essa emotividade, que gera a ideia, que determina a atitude ou a palavra, tudo isso para Emmanuel é pensamento. Portanto, o pensamento, essa matéria, essa energia, é um somatório do reflexo que parte lá da face, que é o coração, que parte lá do cérebro, que é o centro irradiador, somado à emotividade gerada por esse reflexo, somada à ideia gerada por meio dessa emotividade,
somada à atitude e ou palavra determinada pela ideia, é que forma o pensamento, que comandará a ação, a atitude que nós vamos gerar, que nós vamos ter, né? Portanto, olha aqui como que essa reflexão é importante. Para Emmanuel, pensamento é algo muito mais abrangente. E aí, dando continuidade, ele fala, ó, em semelhantes manifestações, alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias. Válvulas obliterativas, ou seja, obstruídas, ou alavancas libertadoras da existência. Nestas ocorrências, os fios que conduzem o pensamento, que é a causa, né? Que geram as circunstâncias, que são as ações. Então, voltando um pouco o que a gente viu, esses fios que geram o pensamento, a causa, que é aquele pensamento que nós vimos lá, que é o reflexo, a emotividade, a ideia, a atitude ou a palavra, que causa as circunstâncias, as ações, podem ser válvulas obstruídas ou mesmo alavancas libertadoras do progresso. Dependendo da ação final que nós temos, nós daremos vazão ou seremos alavanca da nossa existência e da existência do próximo. Olha que informação importante Emmanuel está nos passando. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do círculo de trabalho em que estagia. Contudo, assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Em contrapartida, né, é o que ele está dizendo aqui, ninguém consegue ultrapassar o limite dos próprios recursos mentais. Não temos condições de avançar mais do que aquilo que a gente conhece, em que pese assinalarmos os reflexos uns dos outros, sempre de acordo com a capacidade de assimilação de cada um de nós. Bem próprio isso, bem interessante, né? Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Estamos em constante troca, pessoal. Como que conectados uns aos outros, né? E aí eu falo aqui como que conectados, mas não. Estamos conectados uns aos outros, né? Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Essa frase aqui desse primeiro capítulo, eu acho importantíssima. Porque aqui a gente percebe o quanto a nossa mente está mergulhada, né, nessa vida que ela mesma cria. E que é criada pelos outros. As criaturas estão mergulhadas nesse oceano de imagens sublimadas que projetamos e recebemos, né? Olha que ideia interessante, como que o pensamento nosso ele tem que ser bastante trabalhado. Nós temos que ter a preocupação de como vamos gerar aquela ação, né? Como que esse pensamento vai gerar a nossa ação. Muito, muito, muito importante essa informação. E aí ele continua. Por elas, né, por essas imagens, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam. E através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Neste oceano, neste mar,
ficamos presos temporariamente, sob a fascinação daqueles elementos que podem nos tornar escravos. Ou, a depender da nossa evolução, da nossa caminhada evolutiva, do modo como a gente gerencia o nosso pensamento, também podemos, por meio dessas mesmas imagens, dessa rede onde estamos inundados, podemos aproveitar o empurrão renovador de nós mesmos em direção à perfeição. Portanto, temos que ter, todos nós, a preocupação de sempre orar e vigiar, prestar atenção naquilo que nós pensamos. Não é mesmo? E estamos aqui indo para o slide final, né, do capítulo, já no final do capítulo, e ele fala que o reflexo mental mora no alicerce da vida. O reflexo deste espelho é a base de toda a vida, enquanto espírito eterno que somos. Olha isso. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação. Então as criaturas se refletem entre si e na criação, que reflete os objetivos do Criador. Toda a criação reflete os objetivos do Criador. Toda a criação é o objetivo do Criador. As criaturas refletem, a depender da evolução de cada uma, do que trazem na bagagem das experiências, as imagens, e refletem reciprocamente. Mas refletem também os objetivos do Criador. Ou seja, a criação é o espelho do Criador. E para finalizar este capítulo, que abre as portas desta obra fantástica, podemos extrair uma ideia bastante intrigante, mas ao mesmo tempo consoladora para nós. Sabemos que pensamento... Deixa eu voltar aqui. Sabemos que pensamento, que é, como vimos, o reflexo, a emotividade, a ideia, a atitude ou palavra, é matéria. Ou seja, o pensamento é matéria. Pelos conceitos espíritas, pelo que encontramos na literatura espírita, nós também sabemos, conhecemos que o fluido cósmico universal também é matéria e é o veículo do pensamento, assim como o ar é o veículo do som. Portanto, se ainda não está claro para nós que o pensamento pode ser matéria, a gente também pode utilizar da dedução lógica filosófica. Nós temos 3 elementos, segundo a literatura espírita, 3 elementos fundamentais: Deus, Espírito e matéria. Por dedução lógica, se pensamento não é Deus e nem Espírito, ele é matéria. Então André Luiz, por meio do medianeiro Chico Xavier, nos ensina que o pensamento é, portanto, matéria mental dos seres. Matéria mental dos seres. E aí, no final deste capítulo, nessa última frase do capítulo, o benfeitor Emmanuel nos diz que as criaturas refletem reciprocamente na criação. Se as criaturas refletem reciprocamente na criação, e a criação, reflete os objetivos do Criador, a matéria mental, o pensamento, a matéria mental de Deus é a criação. Ou seja,
O pensamento, que é a sabedoria infinita de Deus, é a criação. Enfim, nós, as criaturas e a criação, somos a sabedoria infinita refletida pelo infinito amor de Deus. Eu fico muito feliz com todos que chegaram até aqui e me acompanharam, né, neste capítulo fantástico que fala da mente como espelho da vida em toda parte. Espero a todos no próximo capítulo, onde falaremos de vontade e seguiremos os ensinamentos do nosso benfeitor querido Emmanuel. Muito obrigado a todos, paz e luz.